Muito bem, pessoal. Então, vamos agora, eu fiz aqui um gráfico onde eu vou tentar explicar para você de uma forma mais ilustrada, para você entender como é que funciona aqui o MVC, tá? Eu tenho certeza que você vai entender, mas mesmo assim você não entender, na hora que a gente estiver fazendo aí de forma prática, você vai conseguir entender. Então vamos imaginar o seguinte. Digamos que você esteja sentado, ou um usuário, né, está naturalmente no computador, e ele está em um browser. Quando ele está acessando aqui um browser. Na verdade aqui a tela dele está vazia, mas ele está no browser. Digamos que nesse browser, ele está vendo aqui um formulário, certo? Qual é o objetivo de um formulário? O objetivo do formulário é que eu vou colocar os dados e, teoricamente, eu vou cadastrar esses dados em um banco de dados. Quando a gente programa de forma estruturada, ou seja, de forma procedural, às vezes, a maioria das vezes, o formulário em si, ou seja, o visual, isso que a gente está vendo aqui, o formulário, e às vezes as regras, né, de cadastro para esse formulário, todas elas estão na mesma página, no mesmo arquivo. Às vezes você simplesmente dá quando você clica no botão, que nem tem aqui um botão, ele às vezes chama o mesmo formulário, e dentro do mesmo formulário geralmente tem um if, né, se passou algum post, ele registra essa informação, e aqui muda aqui, por exemplo, uma resposta para o usuário. Isso quando você está trabalhando de forma que não é no padrão MVC. Não é assim que funciona? Talvez você esteja acostumado a trabalhar assim. Ou ainda, de repente você chama um outro arquivo, né? Você às vezes pode até chamar um outro arquivo, né? Está um pouco separado. Mas quando você trabalha de forma com o padrão MVC, a coisa não funciona assim. Porque, como a gente falou, a camada de visão, nesse caso aqui, pessoal, ó, esse formulário que você está visualizando, né, aqui na sua tela, isso aqui é o que a gente chama a camada de visão. Isso aqui é o view, é a camada de visão. Então, isso aqui, tá? Isso aqui, no padrão MVC, isso aqui não pode acontecer. Você não pode ter nenhuma regra de negócio aqui. Então, o que que faz? Quando o usuário, ele clicar no botão, aqui no botão qualquer, agora vamos entender esse mesmo procedimento, né, no padrão MVC. O que que acontece agora? Só tive que parar aqui, mas continuando. Então vamos lá. Você então clica no botão de envia, você envia a informação. Quando você enviar essa informação, você vai fazer o quê? Você vai chamar um controller, certo? Por isso que toda view tem um controller relacionado com ela. Então, nesse momento, você chama o controller. E o controller vai perguntar assim, ó, ô view, o que é que você quer que eu faça? É claro que você vai dizer isso através de funções, né? O que é que você quer que eu faça? Ora, se você está colocando os dados aqui e enviando esses dados, a view vai responder, ô controller, eu queria guardar essas informações no banco de dados. Sabe o que o controller faz? Antes de enviar essas informações para o banco de dados, ele verifica primeiro essas informações. Pelo menos é para ele fazer isso. Ele vai validar essas informações. Validar como? Ele vai perguntar para a view. E view, todos os campos obrigatórios foram preenchidos? A view vai dizer, sim, todos os campos foram preenchidos. Ou todos os valores aqui são válidos? Será que não existe nada que possa corromper a segurança do meu sistema? Aí a view vai dizer, não, isso não vai acontecer. Ô pessoal, essa comunicação, claro que eu tô brincando aqui, mas isso aqui significa o quê? Um arquivo de controller vai fazer essas validações. Se essas validações ocorrerem tudo ok, o que vai fazer o controller agora? O controller vai decidir para onde que ele vai enviar agora a requisição. Então, o que ele quer fazer? Ele quer salvar essas informações no banco de dados. Lembra lá no nosso conceito, pessoal, qual é a camada responsável por trabalhar com dados? Né, o model? Então, o controller agora vai pegar estas informações e vai enviar para o model. Agora, aqui, veja só, a responsabilidade começou aqui, passou por aqui e agora está aqui. O model, cabe ao model fazer agora a inserção dos bancos de dados. A view não quer nem saber, não está nem aí, né, e não tem nem como saber como é que o model vai fazer isso. O controller também não está nem preocupado com isso. A preocupação do controller é simplesmente comunicar ao model, enviar as informações que ele precisa
para que o model possa gravar essas informações no banco de dados. E qual seria a função do model aqui no caso? Nesse caso, seria cadastrar essas informações no banco de dados. Então o model vai fazer o quê? Ele vai se comunicar com o banco, vai fazer as validações necessárias em relação ao banco. Veja, o controller, ele faz algumas validações em relação às informações que ele tem, não ao banco de dados. De repente, o campo aqui era obrigatório e não veio, então ele devolve a informação, mas passou para cá, o model está entendendo e acredita no controller, que o controller está dizendo, pode ficar tranquilo que essas informações que eu estou passando para você já está tudo ok. Não se preocupa não, pode salvar todo mundo no banco de dados que está tudo certo. É isso que o controller diz para o model. O model confia no controller. E aí então o que o model vai fazer? Vai então tentar registrar essas informações no banco de dados. Tá? Então como é que ele vai fazer isso? Aí o tipo de banco que ele vai se conectar, isso não importa. O tipo, qual é a função, se é update, se é delete, enfim. As informações, quem vai decidir é o controller. Observa que nessa brincadeira que eu estou falando aqui, cada um tem a sua responsabilidade. Muito bem. Aí agora o controller diz assim para a view, né? Para o model. Ô model, eu quero que você registre essas informações, mas depois me diga se deu tudo certo, para que eu possa comunicar ao view, para que ele possa fazer alguma coisa, tá? Ou não também, certo? Então, no momento que ele informou as informações no banco, ele então faz o que agora? Ele devolve o resultado disso para o model. E que resultados são esses? O resultado pode ser simplesmente um verdadeiro ou falso, dizendo que deu tudo certo, ou ele pode devolver uma lista de informações, por exemplo, uma lista de clientes, imagina, ele cadastra a informação, faz um select e filtra de novo com as informações que foram inseridas e devolve as informações para o controller, tá? Olha o que aconteceu, ele cadastrou, consultou o banco, pegou as informações, devolveu para o controller. Beleza, controller. Aí o controller diz assim, ouviu, eu já consegui comunicar, já consegui registrar as informações. O que eu faço agora? Agora você vai chamar uma outra view que é responsável, tá? Aí ele pega esse resultado, ele vai chamar uma outra view que é responsável por listar os resultados. É claro que não é mais essa. Essa view é responsável por quê? Por enviar os dados. Aí o controller, com essas informações, ele então chama a outra view e lista os dados na tela, certo? E assim o nosso ciclo acontece. Viu como a coisa ela é toda dividida, ela é toda separada? A view, a responsabilidade da view é o que, pessoal? É simplesmente pegar as informações que foram listadas aqui no model, né, e imprimir essas informações. É formatar isso aqui, de forma bonitinha. Quem faz isso aqui é a view. De onde que vieram essas informações? Não me interessa de onde vieram. Eu não tenho como saber. Eu não tenho essa responsabilidade. Isso não cabe a mim. Isso cabe ao model. E foi isso que ele fez. Assim como simplesmente, eu quero fazer uma consulta. Ele passa os dados que ele quer, pergunta para o model responde e ele lista essas informações. Assim acontece todo o ciclo do MVC. O que é que cabe a nós programadores fazer? Criar a estrutura básica para que isso tudo funcione. Então você tem que ter em mente agora que o que nós vamos fazer é exatamente essa estrutura. Nós vamos separar a nossa aplicação, né, em 3 níveis. Nós vamos separar os controllers, nós vamos colocar numa pasta chamada de controller. Quem é o model, nós vamos colocar numa pasta chamada model. E quem é view, nós vamos colocar numa pasta chamada view. E aí nós vamos criar arquivos que vão gerenciar tudo isso. É isso que a gente vai fazer agora. Então, até a próxima aula.